Bem, meus queridos irmãos, voltamos aqui a falar do Centro de Cultura Bíblica Berechit, Varginha, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Estamos aqui desde 1992, estudando a Bíblia Sagrada. Já passaram nessa escola mais de 1.500, quase 2.000 pessoas já se matricularam por aqui. Muitos conseguiram formar, mais ou menos 700, de 500 a 700, e muitos deles pararam, desistiram, não concluíram seus cursos. Temos aqui 3 cursos principais. O curso básico teológico, feito em 36 matérias. Essas matérias são matérias que nós temos dentro da grade do curso básico, e nós estamos tratando de uma matéria dessa, que é a matéria Religiões Comparadas, a primeira fase. A Religiões Comparadas tem 4 volumes, primeiro volume, segundo, terceiro e quarto, cada um num livro. No primeiro livro, essa é a última matéria do primeiro livro, Religiões Comparadas, número 1. Tratando do estudo dos adventistas e também dos tabernáculos da fé. Nós estamos trabalhando o adventista, lembrando de Ellen White, de Miller, que é o fundador, depois Ellen White, a consolidadora, James White, marido dela, que também ajudou a consolidar, e falamos dos fundamentos, das biografias, falamos dos dogmas principais deles, e agora estamos refutando na Bíblia. Cada texto que eles usam, nós estamos refutando. Para isso, estamos usando a Bíblia Apologética, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Esta Bíblia que mostra cada uma dos dogmas das religiões, das denominações, e vai dando a resposta apologética, a resposta de defesa da fé, né? Na aula passada, nós estudamos a 5ª fase das tarefas. Nós estamos por etapa, né? Fizemos os evangelhos, agora fizemos o histórico das epístolas paulinas, agora vamos fazer Hebreus e 1ª e 2ª João, pastorais e até Apocalipse. E vamos concluir, eu creio que vamos concluir com essa aula aqui, as questões adventistas. Então, Hebreus 4, 3 a 11. Resta ainda o repouso para o povo de Deus. O adventista aponta o trecho que diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus como prova de que existe obrigatoriedade para a guarda do sábado. Né? Volta o sábado de novo. É evidente que a resposta é a seguinte: é evidente que o repouso que se trata aqui não é do 7º dia literal, indicado no 4º mandamento, mas sim um repouso de uma vida e fé em Deus, é um repouso escatológico. Né? Resta um repouso sabático, que seria a última semana de Daniel, que ainda resta se cumprir. A ideia central do texto está em que Deus repousou depois de haver criado o mundo e que os profetas falaram de antemão de outro dia. Salmo 118 e Salmo 95. Em vez do 7º dia semanal para comemorar um repouso maior, que seguiria uma obra maior, objetivando não apenas o corpo, mas também o homem. Nós cremos aqui que ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, referente à última semana de Daniel, no capítulo 9 e 10, né? Semana profética de Daniel. Hebreus 7,16. Não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Volta a questão da lei moral e cerimonial. Né? Diz que a lei moral é espiritual e a lei cerimonial é carnal. Interpretação baseada na teoria da divisão das leis. Né? Então, o 10 mandamento é santo, porque fala do sábado. E o Pentateuco inteiro, os outros 613 preceitos, já não são. Né? Então, a palavra carnal, nesse versículo, não significa pecaminoso, pois todos os mandamentos de Deus são justos, Salmo 119. Carnal significa linhagem sacerdotal e não algo pecaminoso ou caído. Jesus foi declarado sacerdote não devido à linhagem carnal humana, porque ele não era da linhagem de Arão. Né? A sua linhagem era segundo Melquisedeque, da tribo de Judá. Desculpa, Hebreus 7, 26. Nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado. O adventista declara que em sua humanidade Cristo participou da nossa natureza pecaminosa, caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo o filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Resposta para Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então não tinha nada de José dele, no ventre de Maria, diferenciando de todos os homens que nascem em pecado. Salmo 51, 5. O texto em questão declara que Jesus era santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Uma pergunta que resta: como admitir que a deidade absoluta pudesse habitar no corpo humano corrompido? Como é que Deus habitar no corpo humano corrompido? Não tem lógica. Colossenses 2, versículo 9. Tiago 2, 8, 12. Porque qualquer que guardar toda a lei, o adventista declara que Tiago, irmão de Jesus, cita 2 dos 10 mandamentos. Logo que a lei
que se fala nessa passagem é o decálogo. Com isso, insiste que devemos guardar toda a lei do qual o sábado faz parte. A palavra lei significa toda a lei de Moisés, o Pentateuco. Como prova, lemos que Tiago está reprovando o pecado de fazer acepção de pessoas, que é a transgressão da lei. E não consta isso lá no 10 mandamento, né? A desamarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento se encontra em Levítico 19 e 18, faz com que é parte da lei, inclusive da suposta lei cerimonial, divisão criada por eles ficticiamente, dado que o livro de Levítico, escrito por Moisés, foi colocado na da arca e não dentro dela. O trecho citado menciona 2 mandamentos do decálogo. Se 2 mandamentos implicam nos 10, também a citação de um mandamento fora do decálogo implica na obrigação de guardar toda a lei. A lei da liberdade que fala em versículo 12, Tiago 2, é a lei de Cristo, Gálatas 6:2, e que constitui o ensino do próprio Cristo, João 12 e Mateus 28. Jesus nunca mandou guardar o sábado, mas dá repouso a todos que se refugiam dele. 1 João 2, 3 e 6. Sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aí declara os adventistas que os mandamentos mencionados são os 10 mandamentos. E assim acusa de mentirosos que não guardam o sábado. Mais uma vez, né, a aberração de misturar mandamentos com 10 mandamentos, de lei com a lei de Deus. A lei punia apenas o pecado consumado. A lei de Cristo, porém, esquadrinha e pune as aberrações do coração. Encontramos nos escritos de João a característica dos mandamentos de Jesus. 1 João 3,4, o pecado é a iniquidade. Declara o adventista que o pecado se constitui na transgressão dos 10 mandamentos. Só se transgredir 10 mandamentos que tem pecado. Onde se diz no texto que pecar é somente transgredir 10 mandamentos? Aonde tem? O decálogo não foi dado a Adão, mas a Moisés, 2.500 anos depois, no Monte Sinai. Pode-se afirmar que o pecado não existia antes de terem sido dados os 10 mandamentos? Então não tem pecado antes. Porque só a partir dos 10 mandamentos é que tem pecado, segundo a cabeça deles. Não, pois Adão pecou, Romanos 5,12, e os anjos pecaram, 2 Pedro 2,4. Os sodomitas pecaram, Gênesis 19. A negligência em fazer o que é certo é pecado, Tiago 4,7. Porém, não é só a violação do decálogo. 1 João 3,22, porque guardamos os seus mandamentos. Declara que os mandamentos são do decálogo. Não vamos nem falar mais sobre isso. Né? Apocalipse 1,10, foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Já falamos isso aqui. Eles acham que o dia do Senhor é dia de adoração, é receber o sinal da besta, que a palavra domingo não aparece na Bíblia. De fato não tem mesmo, só tem primeiro dia da semana. Declara que é ter o primeiro dia de semana como dia de adoração, aí eu estou falando que foi o Papa que inventou, que o domingo foi inventado pelo Papa, é pagão, etc. Né? Encontramos na Bíblia a expressão dia do Senhor, traduzida por domingo, em alguma tradução. Os católicos usam domingo, na tradução deles. A Bíblia Sagrada de Padre Matos Soares fala disso. Um dia de domingo foi arrebatado em espírito. A Antônio Pereira de Figueiredo, versão de Figueiredo, também fala, eu fui arrebatado em espírito no dia de domingo. A Bíblia da Editora Paulina, num domingo, caindo em êxtase, vi atrás de mim uma voz forte. Tudo de Apocalipse capítulo 1. O Salmo 118, 24, declara que este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos nele. Apocalipse 10, 9, na minha boca era doce como mel. Falando do João comendo o livrinho, né? Diz a adventista que o gosto doce como mel, na boca do João, ao comer o livrinho, que estava na mão do anjo, é a mensagem da volta literal de Jesus para 22 de outubro de 44. Isso aqui não tem nem jeito mais para explicar, né? Miller errou e arrumaram a desculpa que ele tinha entrado no santuário, não voltou à terra coisa nenhuma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apocalipse 11, 19. A arca da sua aliança foi vista no templo. Falando lá da Apocalipse 11, falando sobre a arca que foi abriu no céu e viu a arca da aliança lá. Diz eles que essa passagem prova a observação do sábio na vida futura, visto que a arca do concerto se achava as 2 tábuas da lei, nas quais está escritos os mandamentos que constam o sábado. Né? Não há nessa passagem nada que justifique essa interpretação. O Apocalipse não trata da lei ou do sábado, mas do triunfo final de Jesus sobre os reinos do mundo, do oferecimento do galardão aos seus servos e da destruição ou castigo do que destrói a terra. Tudo isso em Apocalipse capítulo 11. E logo depois fala que foi vista no céu a arca do concerto, que prova a fidelidade de Deus em ter cumprido a sua palavra, em salvar o seu povo e castigar os inimigos. Não tem nada a ver com o assunto que eles pensam, né? Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher. Ele declara que a mulher é a igreja adventista do 7º dia. E as sementes são os adventistas que são perseguidos por guardar os mandamentos e terem testemunho de Jesus.
juntando com Apocalipse 19, 10, justifica a sua interpretação com a figura de Ellen White, sua profetisa, dado que a igreja adventista do sétimo dia é depositária dos seus escritos, adotar o título de igreja remanescente por admitirem que guarde os mandamentos, entre quais encontra-se o sábado. Essa interpretação é até hilariante, não tem nada, né? Risível, não é bíblica. O escritor está declarando que os profetas que anunciaram a vinda do Messias tinham um espírito de profecia quando falava a respeito dele, 1 Pedro 1, 10 e 11. Os profetas anunciaram os sofrimentos pelos quais Jesus iria passar e a glória que ele seguiria. Isso lemos em Lucas 24, 44 e 46. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, quer dizer, no Pentateuco, dos profetas anteriores e posteriores, maiores e menores, e nos Salmos, que são os escritos Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Aí disse, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Mais claramente, Daniel 7,13 fala da glorificação de Cristo na sua segunda vinda. Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Então, Apocalipse 12, 17, 19 e 10. E foi reiterado por Jesus em João 5,39, recomendamos que examinasse a Escritura, porque nela, né, ele fala da vida. Nela tem a vida eterna, né? É triste tomar conhecimento de que homens cultos se prestam a interpretação tão capciosa ao admitir isso, né, que se refere à profetisa. E para continuarmos aqui, Apocalipse 14, 13, 18, calcule o número da besta. Diz que o Papa é a besta, que seu sinal é a guarda do domingo, que foi instituído. Né? Já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? O Papa tem nada a ver com o dia de quem instituiu o sábado, quem instituiu o próprio domingo, né, vamos dizer assim, foi Jesus ter ressuscitado no domingo, João recebeu a revelação no domingo, e no domingo eles partiram pão de casa em casa, no primeiro dia da semana e tal. Tem nada a ver com o Papa isso. Apocalipse 14, 6, 7, porque é vinda a hora do seu juízo. Interpreta que a expressão é vinda a hora do seu juízo, se refere ao juízo investigativo, que está lá desde outubro de 44, né? Para saber se os cristãos terão ou não sua aprovação final de obter. Juízo investigativo, a invenção dele para o erro das 2.300 tardes e manhãs, quando marcada a vinda de Cristo para outubro de 44, e não aconteceu nada disso, né? Aí inventaram essa daí, que está fazendo juízo investigativo, está fazendo uma sindicância, né? Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou, liquidou, tetelestai, consumou, não tem nada mais disso, né? Juízo, fala do texto aqui, se refere ao castigo de Deus sobre os ímpios por terem perseguido os santos e ocasionado a morte deles. Não tem nada a ver com esse caso aí. E a última coisa, Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Mais uma vez, eles vão dizer que a adventista é a única igreja que guarda os mandamentos, que é o decálogo. Eles esquecem que não havia sol no decálogo, não havia só o 10 mandamentos, não é só o sábado, não. Cada semana é um dia de descanso, 7 sábados, festivais. Em cada 7 anos tinha um ano de descanso. Tem o jubileu dos 50 anos. O ano sabático, a terra descansava a cada 7 anos. Né? Tudo isso é coisa de judaísmo. Se eles guardam o sábado, então guardem demais coisas também. Né? Circuncisão, guardem as festas. Né? Então nós vamos encerrando o sabatista por aqui. Na próxima aula, de número 15, falaremos então sobre o tabernáculo da fé. Essa religião, vamos dizer assim, tipo a denominação, uma seita, né? Uma Heiresis, criada pelo irmão William Marion Branham. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.